Olá, 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 como vai? Tudo bem? Estamos de volta, continuando a cena 5 do livro de Atos 2, 37 a 47. E comigo, ABC e o Luiz, criador do método de interpretação seletiva. E neste canal, nós estamos oferecendo um espaço onde você pode aprender a metodologia, interpretar a palavra de Deus de uma maneira que qualquer pessoa pode. E nesse espaço também eu estou oferecendo para você um lugar onde você tenha a Bíblia comentada em áudio e vídeo. Você pode me ver fazendo a análise do texto e tirar as conclusões para ver se eu estou alterando, inventando coisas sobre o texto ou não. Nós usamos apenas a Bíblia e ainda ofereço para você a minha pasta pessoal de e-books. Cada aula dessa gera um e-book. Você pode baixar o e-book e assistir a aula olhando para o e-book que já está pronto, com a análise feita ali nas suas mãos. Esse é o espaço, ok? O link vai ficar aqui embaixo na descrição, o link do meu canal, e você será sempre muito bem-vindo. Já temos Hebreus, já temos Judas, já temos Ruth comentado aqui. E muitos outros textos avulsos, mas sempre procurando comentar livros para abençoar a sua vida. Sem mais delongas, né? Fizemos aqui a nossa propaganda. Outra coisa, comente aqui, né, no canal, deixe sua sugestão, dê o seu joinha. E se estiver te abençoando, por que não indicar para outras pessoas, né? Vamos para lá, vamos para o nosso segundo personagem da cena 5. Quem é o segundo personagem? Vamos procurar por ele, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Lá, os personagens estão aqui. O segundo personagem é o apóstolo Pedro e os apóstolos. São os apóstolos. E o terceiro, o nosso Deus. Então já vamos pegar os dois, já vamos matar isso de uma vez só. Vamos colocar aqui os dois, né? Vamos tirar essa numeração que a gente só usa lá. Vou tirar aqui também o Senhor, porque ele é o terceiro. Já vou trazer ele para cá. Pronto. Vou voltar aqui para Pedro. Então, o segundo personagem, eu vou deixar Pedro mesmo, tá? Pedro e os demais apóstolos, mas vamos deixar Pedro como um representante aqui. E fazemos esses pequenos ajustes. E agora, aqui nós precisamos substituir o personagem por Pedro, certo? E nós vamos fazer o seguinte, eu preciso pegar esses textos, que é a Bíblia, e trazer para cá. Por quê? Porque eu vou trabalhar a verdade com a Bíblia. Pronto. Por isso que eu já deixo nessa cor diferente. Ó. Percebe que tem uma corzinha diferente? Para indicar para você que isso aqui é a Bíblia. Isso aqui são minhas palavras, isso aqui é a Bíblia. Minhas palavras, a Bíblia. É com a Bíblia que nós temos que trabalhar, né? Por isso que eu disse que se você pega o e-book, você vai ver que eu trabalho com as escrituras. Aquilo que eu aprendo, aquilo que eu quero que você aprenda, é extraído exclusivamente das escrituras. Então vamos lá. Primeira verdade, Pedro. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Olha só, vamos marcar aqui Pedro e os demais apóstolos, vamos marcar todas as vezes que, todas maiúsculas, negrito e itálico. Pronto, está aqui. Pedro e aos demais apóstolos. Então, eles aparecem, que faremos irmãos, aqui também é eles. Então, eles aparecem aqui, Pedro e os apóstolos aparecem 4 vezes. Então, vamos ver o que a gente aprende. Pedro compungiu-se do coração. Pedro foi questionado por um grupo de pessoas que, ouvindo ficaram de corações compungidos.
compungidos. Ficaram de corações compungidos. Pedro foi questionado por um grupo de pessoas que, ouvindo, ficaram de corações compungidos. Queriam saber dele. Queriam saber dele o que deveriam fazer. Pronto, é isso que o texto está dizendo, essa é a verdade. A gente ajustou um pouco para encaixar bem, mas é isso que esse texto está dizendo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro foi questionado por um grupo de pessoas que, o ouvindo, ficaram de corações compungidos e queriam saber o que fazer. Vou diminuir, porque menos é sempre mais. Menos é sempre mais. Pronto. E queriam saber o que fazer. Maravilha. Terminamos a verdade. Agora nós vamos construir uma lição a partir disso aqui. Por isso que já está aqui no meu esqueleto. Primeira lição, eu e você aprendemos que... O que nós aprendemos aqui com Pedro? Eu e você aprendemos que devemos provocar as pessoas ao nosso redor com nossas palavras. A ponto de fazê-las desejar conhecer o caminho. Pronto, é essa a lição que eu vejo aqui no texto. Pedro foi questionado por um grupo de pessoas que estava ouvindo o que ele estava dizendo. Pedro estava falando. Olha só, não foi nada planejado. Pessoal, vamos assistir um culto ali, não. O Espírito desceu sobre eles, eles estavam em um determinado local da cidade. Eles começaram a falar em línguas, receberam o Espírito Santo, e eles começaram a falar na língua daquelas 16 nações que estavam ali, perambulando, passando, comprando, vendendo. Isso chamou atenção, o milagre chamou atenção. As pessoas começaram a olhar para eles, encabuladas. Estão bêbados? Não. Pedro então toma a palavra e começa um discurso, ele começa a falar, e as pessoas estão olhando para ele. E no seu discurso, elas foram tocadas nos seus corações, a ponto de perguntar o que nós faremos. Então, eu e você aprendemos que devemos provocar as pessoas ao nosso redor com as nossas palavras. Nós podemos ir para as praças, provocar as pessoas com o nosso louvor, com os nossos teatros, com as nossas pregações, levar o milagre de Deus até essas pessoas, despertando elas para que elas possam parar para olhar. E uma vez olhando, o nosso discurso deve penetrar seus corações, compungir seus corações, virar seus corações, mexer com eles, a ponto delas perguntarem: para que caminho seguir? Para onde devemos ir? Como chegar lá?
Foi o que aconteceu. Nós aprendemos isso aqui com os apóstolos, como primeira lição. Maravilha? Vamos seguir? Segunda lição. Segunda verdade, segunda lição. Já trouxe o texto para cá. Certo? Então tá. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus o Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro respondeu a eles: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome para a remissão. Não precisa alterar nada o texto aqui, nada. Só aquela pequena adequação. É sempre melhor assim. Quanto menos eu mexer no texto, é melhor, tá? Mas se tiver que mexer, tem que mexer. Agora é a lição. Eu e você aprendemos que devemos e temos a resposta certa para estas pessoas. E a resposta é. Que se arrependam. Que se arrependam. Que sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Para que então possam receber o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Pedro tinha uma resposta. E agora nós também temos essa resposta. O que nós devemos dizer quando alguém está de coração compungido? O que nós devemos dizer quando uma pessoa chega para nós e fala assim: eu quero ir para o céu, o que fazer? Eu quero ser salvo, o que fazer? Nós devemos dizer para eles: olha, você é um pecador como eu. Nós somos pecadores, recebemos uma herança maldita em Adão. Adão pecou e nós nascemos pecadores. Tudo que fazemos contradiz aquilo que Deus espera de nós. Nós ofendemos a Deus, quebrando os princípios das Escrituras a todo momento. Reconheça isso. Reconheça que você é pecador. Arrependa-se dos pecados que você já cometeu nesse instante. Aceite o batismo, aceite a vida comunitária da igreja, aceite ser selado em uma igreja e viver de acordo com os princípios daquela comunhão, daquela igreja. Aceite se submeter à liderança, aceite fazer parte do reino e contribuir para um mundo diferenciado. É isso que representa o batismo. O batismo é o selo que marca que uma pessoa faz parte de um reino agora. E esses selados, eles estão em um lugar, eles estão na igreja, eles estão servindo a Deus, eles estão mantendo comunhão, eles estão tendo uma vida diferenciada. Seja batizado em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno que veio do céu, o Messias de Deus. Reconheça Jesus como Cristo. Reconheça Jesus como seu Salvador. E assim, seus pecados serão perdoados. E assim, você receberá o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito, esse tal não pertence a Deus. Você precisa do Espírito Santo para pertencer a Deus. E só terá o Espírito Santo aquelas pessoas que se arrependeram, foram batizadas em nome de Jesus, reconhecendo Ele como o Cristo de Deus. Então elas foram perdoadas. Todos os seus pecados foram perdoados.
tudo que elas fizeram e tudo que elas irão fazer, permanecendo firmes com o Senhor, já está perdoado em Cristo Jesus. Esse é o evangelismo mais puro e mais simples que poderíamos ter. Essa passagem é maravilhosa no seu todo, porque só aqui a gente pode construir um evangelismo, um manual de evangelismo. E aqui no capítulo, no verso 38, você tem um resumo do que dizer para uma pessoa que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador. O que ela tem que fazer? O que ela tem que entender? Então, é maravilhoso a análise do texto. Vamos seguir? Vamos seguir então agora para a lição, para a verdade 3 e para a lição 3. Verso 39. Pois para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, Pedro continuou respondendo, ensinando. Pedro continuou ensinando e lhes disse que para eles era a promessa, para eles e seus filhos, e para todos os que ainda estavam longe. Isto era, ou seja, para quantos o Senhor, seu Deus, chamasse. Verso 39. Pedro continuou ensinando e lhes disse. Terminamos. Vamos pegar aqui, vamos trazer para cá e vamos ver o que a gente pode aprender aqui. Eu e você aprendemos que devemos motivar e alegrar estas pessoas, mostrando que Deus lhes prometeu a salvação a eles. Eu não vou mudar tanto assim, não. Eu e você devemos motivar e alegrar estas pessoas, mostrando que a promessa é para eles e seus filhos. Já pensou que alegria maravilhosa isso provoca? Para eles e para seus filhos. E para diversas pessoas que Deus ainda está chamando e irá chamar em todos os cantos do mundo. Prontinho. Eu e você aprendemos que devemos motivar e alegrar essas pessoas, que devemos alegrar estas pessoas, mostrando que a promessa é para eles e seus filhos, e para diversas pessoas que Deus ainda está chamando e irá chamar em todos os cantos do mundo. Glória a Deus. Que maravilha. Após ter dito para elas, olha, a salvação, o caminho é esse.
caminho da salvação é esse. Nós vamos olhar para elas e dizer o seguinte: olha, tem mais. A promessa maravilhosa de Deus é para vocês e para os seus filhos. Deus continua chamando pessoas em todas as partes do mundo, chamando através de uma promessa que ele fez. A promessa de redimir, a promessa de trazer de volta ao paraíso pessoas que um dia se arrependeram, foram batizadas em Cristo Jesus, receberam perdão dos seus pecados e o Espírito Santo. Glória a Deus. Texto maravilhoso da palavra do Senhor. Vamos agora para a quarta lição. Vamos aqui para o nosso exercício. Quarta verdade, quarta lição. Então está aqui, Pedro, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro ainda lhes disse mais: Pedro ainda lhes exortou e ensinou mais, dizendo: salvai-vos desta geração. Pedro ainda lhes exortou e ensinou mais, dizendo. Acho que tem que ter os 2 pontos. Salvai-vos desta geração perversa. Eu quero botar aqui os versos 41 também. Porque essas muitas outras palavras também compreendem o verso 41. Não quero nada. Não sei por que eu coloquei aqui o verso 41. Só quero o 40 mesmo. No 41, eles não aparecem. 41 é só o resultado. É só isso mesmo. Vamos fazer a lição. Eu e você aprendemos que devemos ensinar e exortar estas pessoas, orientando-as a se salvarem da geração perversa na qual eles estão inseridos. Pronto. A lição do verso 40 é esta. Nós devemos ensinar essas pessoas, nós devemos exortá-las, orientá-las a se salvarem da atual geração, da geração que rejeita a Cristo, da geração que renega o Senhor e Salvador, da geração que descrê, da geração que descrê não só com palavras, porque com palavras eles dizem crer, da geração que descrê com as atitudes, da geração que descrê com a vida. Salvem-se desta geração, afastem-se desta geração, venham para o reino, por isso sejam batizados, venham para o reino, vivam de maneira diferente, estando no mundo, mas sendo diferente. É isso que nós devemos dizer para esta geração que nos ouve, é isso que devemos dizer para as pessoas que nos ouvem. E é esta a lição aqui do verso 40. Maravilhosa. Vamos para a próxima.
Agora, verso 42. Essa é a quinta lição. Quinta verdade e a quinta lição. Estamos quase terminando. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pedro repassava sua doutrina. E eles perseveravam nela, bem como na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos trazer para cá. Eu e você aprendemos que devemos repassar a doutrina dos apóstolos. Nós devemos repassar a doutrina dos apóstolos. O restante era a vida da igreja, né? Perseverar. O resto era a vida da igreja, não interessa para nós aqui. O que interessa é, nós devemos repassar a doutrina dos apóstolos. Nós devemos mostrar aquilo que era essencial para os apóstolos. A doutrina do apóstolo Pedro aqui é a salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro aqui está se concentrando em mostrar, pessoal, creiam em Cristo, aceitem o Cristo, que é o Jesus de Nazaré, é o Nazareno. Aquele homem que viveu em Nazaré é o Cristo. Reconheçam-o como sendo o seu Salvador, como sendo Deus vindo até nós, o Emanuel, que veio nos salvar. Essa era a doutrina dos apóstolos. O evangelho era essencialmente a doutrina dos apóstolos. Isso nós devemos ensinar para as pessoas. É o que o verso 42 nos ensina. Vamos então para a nossa última lição, a lição número 6. A verdade número 6 e a lição 6. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, Pedro era usado para realizar muitos prodígios e sinais. Pedro está representando os apóstolos, tá bom? Então, é isso. Vamos trazer a lição do 43 para cá. Opa, não para cá. Isso. Eu e você devemos crer e sermos usados para realização de coisas extraordinárias na igreja. É o ensino do texto, eu não posso fazer nada. É o princípio que eu aprendo, porque se a Bíblia não é um livro de princípios, se nós não somos cristãos que têm uma filosofia judaico-cristã, o nosso modo de vida é judaico-cristão, a gente puxa do judaísmo princípios de vida. Se não for assim, tudo bem. Se for assim, aqui tem um princípio. Qual o princípio? Os apóstolos realizavam sinais, prodígios, milagres. A Bíblia é assim. A Bíblia nos diz que e estes sinais seguirão os que creem. A grande questão toda é que nós não cremos. Nós pensamos que cremos. Porque crer, como o texto está ensinando, para a realização do extraordinário, é você ir para cima do espaço onde não tem lugar para pôr o pé e você andar sobre o ar, crendo que Deus te sustenta. É você andar sobre as águas, crendo que pode fazer.
É você impor as mãos sobre um doente, crendo que quando você tirar a mão, a doença saiu. Isso nós fomos destreinados a crer, ouvindo teologias que dizem, isso era só para aquela época, isso já passou, isso não acontece. A gente ouviu tanto isso, que isso destruiu a nossa capacidade de acreditar no sobrenatural. Então hoje a gente vive uma ilusão falando que crê. Se a gente acreditar de fato, Jesus disse, obras maiores do que estas vocês farão. Mas é preciso crer de maneira pura, de maneira inocente. É preciso acreditar que de fato, mesmo com os meus defeitos, eu posso ir e posso dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo. Sai dessa cama agora. Alguns pentecostais e neopentecostais tiveram essa coragem. E aí nós de fora ficamos atacando. É mentira, não acontece isso não. Isso é mentira, inventaram. Pagaram alguém para dizer. Que loucura, que loucura. Eles sempre estiveram certos. Erraram depois, porque há erro em tudo. O homem é pecador, depravado e acaba depravando. Mas a coragem inocente eles tiveram. E de fato, muitos milagres extraordinários aconteceram nessas igrejas neopentecostais que surgiram aí, fazendo loucuras. A fé é loucura para o ser humano. Essa é a lição do verso 43. Terminamos todas as lições, porque os apóstolos não aparecem mais em lugar nenhum. E agora nós vamos para a nossa conclusão, certo? Como é que a gente faz a conclusão? A conclusão é muito simples, eu sempre tenho lembrado a vocês. Tudo que nós precisamos, nós já temos aqui no texto, certo? Então vamos para a nossa conclusão, pegando todas as lições. Primeiro eu já corrijo isso aqui. Vou pegar todas as lições. Primeira, Ctrl C. Segunda, Ctrl C. Terceira, estou pegando as lições. Pegando as lições. E agora eu vou colar todas essas lições aqui. Colei, pronto. Agora elas vão me dar o tema, tá? É com as lições que a gente constrói o nosso tema. Depois a gente vai fazer também um resumo das lições. Pronto, terminei as lições. Isso aqui eu deixo aqui só para mim pegar o estilo. Né? Ctrl Shift C, eu copio esse estilo aqui para fazer isso que eu vou fazer agora. Ó, eu vou apagar o dever e vou deixar sempre a partir do devemos. Devemos provocar as pessoas ao nosso redor com nossas palavras. Vou usar aquele estilo, tá vendo? É o que essa lição nos ensina de prioritário. E aqui, devemos e temos a resposta certa para estas pessoas. E aí tem a resposta, né? Mas por enquanto, ó, nós devemos falar, nós devemos ter a resposta. Nós devemos alegrar essas pessoas, mostrando que a promessa é para eles. Mais uma essência. Eu estou pegando aqui, estou marcando só a essência das lições, tá? A essência, porque é da essência que eu vou tirar o meu tema, tá? Facilita, eu só estou querendo tirar o tema aqui agora. Então eu dou uma olhada naquilo que é essencial em cada uma das lições. Pronto. Então, vamos lá. Devemos falar, devemos ter resposta, devemos alegrar seus corações, devemos ensinar e exortar a se salvar do mundo, devemos repassar a doutrina dos apóstolos e devemos crer e ser usados para o extraordinário. Olha o tema saindo. O que podemos fazer para impactar o mundo, os homens? O que
que podemos fazer para impactar o mundo dos homens? Por enquanto, a gente pode melhorar, tá, pessoal? A gente pode mudar, melhorar. Então, tá aqui, ó. Conclusão. Com este personagem, aprendemos as lições. Todas elas estão aqui. Pessoal, deixa eu dar uma pausinha rápida. Para você que está aprendendo só para aprender a interpretar, você pode parar na conclusão. Tudo que você tinha de aprender, você já aprendeu aqui. Agora, nós que vamos apresentar esse texto, a gente faz um pouquinho mais, que é o resumo das lições. Tá bom? Vamos lá? Vamos fazer o resumo das lições. Então, se você não vai usar isso aqui, você terminou o segundo personagem. Eu vou usar, então eu vou fazer o resumo das lições. Isso aqui é só para me pegar o estilo. Como é que eu faço o resumo das lições? Agora eu já tenho o tema, né? O que podemos fazer para impactar o mundo? Devemos provocar as pessoas ao nosso redor com as nossas palavras. Isso aqui tudo, deixa eu ver, devemos provocar. Eu vou fazer diferente. É resumo, tá, pessoal? Devemos falar. Devemos falar. Provocando nelas o desejo de saber. Devemos falar. Deixar isso aqui com aquele destaque, né? O resto eu vou desmarcar. Deixar assim. Devemos falar. Primeiro, o que podemos fazer para impactar o mundo dos homens? Em segundo lugar, devemos dar a resposta certa para que sejam salvas. Devemos dar a resposta certa para que sejam salvas. Você fala assim, mas pastor, professor, o senhor está apagando tudo. Sim, é que isso aqui eu vou usar quando eu estiver expondo, certo? Por isso que eu falei, ó, se você não vai expor, você já aprendeu, tá aqui, ó, o que você precisa. Agora, se você vai expor, você diminui as lições e enquanto você está expondo, você vai falar as lições. Eu não preciso trazer nada de fora. Tudo que eu preciso falar, eu já tenho aqui. É só isso. Não tem que inventar. Eu não tenho que criar coisas no meu coração. Eu não tenho que imaginar. Eu tenho que dizer o que a Bíblia disse. E o que a Bíblia disse, a gente já tem aqui. Então eu estou fazendo um resumo que é para facilitar a compreensão, né? Ó, devo falar, devo dar respostas e o resto eu vou ensinar. Que resposta eu vou dar? Eu vou dizer para eles na hora que eu estiver expondo. O que fazer para impactar o mundo? Devemos alegrar as pessoas. Devemos alegrar as pessoas, mostrando que a promessa é para eles. Só até aqui. Devemos alegrar. Como é que a gente vai alegrar o mundo? Dizendo que Deus prometeu salvação para eles. O que mais? Como impactar o mundo? Ensinando e exortando. Ensinando, eu vou provocando nele, porque se é o mundo, não, impactar o mundo dos homens, provocando nele o desejo de saber, devemos falar, falando, e provocando neles o desejo de saber. Estou melhorando, hein? Dando a resposta certa para que sejam salvos.
alegrando. Alegrando-o e mostrando que a promessa é para eles. Ensinando. Eu vou deixar um mais forte. Exortando-os. Exortando-os a se salvarem. Exortando-os. Exortando-os a se salvarem da geração perversa na qual eles estão inseridos. Como impactar o mundo? Repassando a doutrina, repassando a ele a doutrina dos apóstolos. Como impactar o mundo? Realizando nele. Realizando nele coisas extraordinárias que eu vou apagar. Realizando nele coisas extraordinárias. Pronto. Maravilha. Deixa eu só ajustar. Pronto. Olha só como ficou redondinho. É pouquinho. O que podemos fazer para impactar o mundo dos homens? Primeiro, fale. O que podemos fazer? Vamos melhorar aqui. Fale e provoque. E provoque nele o desejo de saber o caminho. Dê a resposta certa. Alegre-o. Alegre-o. Mostrando que a promessa é para eles. Provoque neles o desejo de saber o caminho. Dê a resposta certa para que sejam salvos. Alegre-os, mostrando que a promessa é para eles. É para eles. Exorte-os a se salvarem da geração perversa na qual eles estão inseridos. Na qual estão inseridos. Repasse a eles a doutrina dos apóstolos. Realize nele, entre eles, coisas extraordinárias. Agora sim, vamos lá? O que podemos fazer para impactar o mundo dos homens? Fale e provoque neles o desejo de saber o caminho. Dê a resposta certa para que sejam salvos. Alegre-os mostrando que a promessa é para eles e para seus filhos. Exorte-os a se salvarem da geração perversa na qual estão inseridos. 40. Repasse a eles a doutrina dos apóstolos. Realize entre eles coisas extraordinárias. Verso 43. Que delícia, que maravilha. É o que nós aprendemos aqui. Na cena 5, com o personagem 2, com o segundo personagem, cada personagem abre horizontes para que possamos nos deliciar com a palavra de Deus. Esse método é maravilhoso nesse sentido.
Terminamos o segundo personagem, agora vamos para o terceiro, para nos deliciarmos com ele também. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida e nós ficamos por aqui. Espero vê-los novamente no terceiro personagem.